Então vamos lá, gente, vamos continuar trabalhando aqui com logaritmos. A gente vai lidar aqui com as propriedades agora, né? São algumas propriedades que vão acontecer, são 4 propriedades com as quais a gente vai trabalhar agora. No entanto, nesse primeiro momento a gente vai mencionar as duas primordiais, né? As duas que iniciam aí o nosso estudo das propriedades dos logaritmos. Logaritmo do produto é quando você tem dois números sendo multiplicados. Você tem uma base em comum entre eles e você vai dividir essa base em uma adição. Você vai dividir essa base em adição. Vamos fazer um exemplo aqui para a gente não perder mais tempo, né? Deixa eu pegar o pincel azul. Pronto, tá aqui, ó. Vamos ter aqui, por exemplo, utilizando o mesmo padrão que foi mencionado aqui no nosso procedimento, a gente vai fazer para cá, ó. Logaritmo de 8 vezes 32 na base 2. Só uma observação, aqui você pode fazer essa multiplicação e depois calcular a base 2 de boa, tranquilo. O detalhe é que a gente está querendo comprovar que essa propriedade vai ser importante para a gente, então vamos aplicar a propriedade. Vai ficar logaritmo de 8 na base 2 mais logaritmo de 32 na base 2. Logaritmo de 32 na base 2. Lembrando que você precisa trabalhar com a fatoração para poder desenvolver aqui os nossos logaritmos. No entanto, a gente já sabe quanto é, por exemplo, o logaritmo de 8 na base 2. Ou seja, qual é o número que o 2 vai ter que ser elevado para que dê 8? Resultado é o 3. E aqui a mesma coisa, logaritmo de 32 na base 2. Qual é o número que o 2 tem que ser elevado para dar 32? Aqui vai ser o 5. Logo, 3 mais 5 igual a 8 seria a nossa resposta para esse nosso exemplo, tá? Perceba que eu não fiz o procedimento aqui nesse nosso logaritmo de 8 na base 2, de 32 na base 2, porque são logaritmos com os quais a gente já vem trabalhando. Só para lembrar que isso daqui é uma fatoração, você fatora o 32, vai dar por 2, 16, por 2, 8, por 2, 4, por 2, 2 e por 2, 1. 2, 1, 2, 3, 4, 5, ou seja, 2 elevado à quinta, e é por isso que o nosso logaritmo aqui, o logaritmo de 32 na base 2 deu 5, né? Se você, fica aí como exercício para casa, se você fizer, por exemplo, 8, deixa eu botar aqui, ó, logaritmo de 8 vezes 32, vai dar 16, sobe 1, 24, 25, 256 na base 2. Quando você fizer logaritmo de 256 na base 2 vai dar 8 também. Resolva aí e comprove. Só para você analisar que é importante a gente saber a nossa propriedade do logaritmo, do produto aqui nesse caso. Vamos para o quociente. Vamos lá para o quociente. O quociente é ao contrário. Perceba o seguinte, quando for multiplicação, a propriedade gera uma soma. Quando for divisão, a propriedade vai gerar uma subtração. Se é multiplicação, propriedade distribuída numa soma. Se é divisão, a propriedade distribuída numa subtração. Vamos colocar aqui, vamos ver como é que a gente armaria isso. Vai ficar logaritmo de 1 na base 2 menos logaritmo de 8 na base 2. Logaritmo de 8 na base 2. Eu estou pegando esses logaritmos que já são conhecidos por a gente, porque justamente para facilitar nosso cálculo, tá? Para facilitar nosso cálculo. Propriedade dos logaritmos. Se o nosso logaritmando é 1, independentemente da base, o resultado disso é 0. Quer tirar a dúvida? Vamos fazer. Logaritmo de 1 na base 2. Vai ficar 2 elevado a algum número é igual a 1, ou seja, 2 elevado a 0 vai ser igual a 1, então nosso x é igual a 0. Resultado disso daqui, 0. Menos logaritmo de 8 na base 2. Nós já vimos quanto é, vai dar 3, né? Se você tiver em dúvida de como é que se faz isso, de novo, só para lembrar, logaritmo de 8 na base 2 vai ficar 2 elevado a algum número igual a 8. Vai ser 2 elevado a algum número igual a 2 à terceira, equação exponencial, x igual a 3. Então aqui ficou 0 menos 3, resultado disso vai dar menos 3. Novamente, fica aí um incentivo para que você treine esses procedimentos, certo? E perceba aí que não é tão difícil trabalhar com logaritmos, é só um procedimento que você deve fazer.
Agora, muito cuidado quando você estiver trabalhando com os logaritmos, para não fazer, por exemplo, uma distributiva da multiplicação aqui, ó. Logaritmo de 8 na base 2 vezes logaritmo de 32 na base 2. Não. A multiplicação gera uma soma e a subtração, a divisão gera uma subtração. Multiplicação gera soma, divisão gera subtração, certo? Bom, essas são as duas primeiras propriedades, né? Pegando esses nossos exemplos aí, fica o incentivo para você treinar. Só uma outra observação antes de a gente fechar esse primeiro momento é o seguinte: nem sempre é preciso você resolver isso daqui, a não ser que seja possível que faça a resolução. Por exemplo, vai chegar um caso de logaritmo de 7 na base 2. Ficaria mais ou menos isso, ó. Logaritmo de 7 na base 2. Quando você fosse fazer isso daqui, você não encontraria um número, o 2 elevado a um número que dá 7. Aí teria os cálculos próprios dos logaritmos para isso. Mas como a gente está vendo aqui um resumão, o que importa para a gente é só isso. Ou seja, se desse esse resultado, a gente teria deixado o logaritmo de 7 na base 2. Porque não interessaria a gente fazer esse cálculo. A gente só queria aplicar a nossa propriedade. E, inclusive, isso vai ser muito importante em uma das outras propriedades. Uma delas é a mudança de base. Mas esse conteúdo vem nos vídeos aí que estão por vir. Certo? Bom, eu acho que é só nesse primeiro momento. Até a próxima aula. Só lembrando aí que o meu curso de sexta-feira está em pé. Se você quiser saber como participar das aulas em turma por videochamada voltada para o vestibular, entre em contato comigo aí nas redes sociais, ou até mesmo aqui pelo YouTube, não sei, fica a seu critério. Meu Instagram, meu Facebook está aí embaixo, meu e-mail também vai estar aí na descrição. Entre em contato comigo que eu vou ter o maior prazer de responder de como você pode fazer para participar das aulas em turma por videochamada voltada para o vestibular 2019. Ok, gente? Bom, até a próxima. Tchau!